Olá, benditos! O capítulo de hoje se concentra no Reino do Sul, Judá. Após a morte de Joás, o menino rei que sentou no trono aos 7 anos, quem assumiu o trono foi seu filho Amazias, então com 25 anos de idade. Ele reinou 29 anos em Jerusalém e ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Comparado ao seu pai Joás, Amazias continuou fielmente suas políticas. No entanto, algumas dessas políticas permitiam sacrifícios contínuos e oferendas de incenso nos lugares altos. Como rei, seu primeiro ato foi fazer justiça contra os 2 assassinos de seu pai, Joás. Assim, ele eliminou aqueles que achavam o assassinato do rei uma maneira razoável de mudar o reino. Mas os filhos dos assassinos ele não executou em obediência à lei de Moisés. Com isso, ele mostrou fé e coragem, porque esses filhos também poderiam buscar vingança pela morte de seus pais. Certa vez, Amazias matou 10.000 edomitas, mostrando o seu poder militar. Também conquistou a cidade de Sela na guerra. Ele ficou tão empolgado com essa conquista que mudou o nome da cidade de Sela para Jocteel, que quer dizer Deus destrói. Mas, como diz o pastor escocês Andrew Bonar, nós devemos permanecer tão alertas depois da vitória quanto antes da batalha. O Senhor havia dado ao rei Amazias uma grande vitória sobre um inimigo forte num lugar difícil, mas depois disso seu coração se encheu de orgulho. Ele então decidiu enfrentar o rei Jeoás no reino do norte de Israel e tornar-se governador de um reino só, unido, norte e sul. Ele enviou mensageiros a Jeoás desafiando-o a enfrentá-lo no campo de batalha. A resposta de Jeoás foi sábia e diplomática. Ele contou uma pequena história, dizendo que o espinheiro do Líbano, imaginando-se igual ao cedro, de um modo arrogante, sugeriu uma aliança matrimonial entre eles. Mas a diferença entre os dois ficou óbvia quando uma fera passou e esmagou o espinheiro com os pés. É claro que a fera não conseguiria esmagar o cedro. Fazendo uma aplicação, o rei Jeoás deixou claro que Amazias, que se via como um cedro forte, era na verdade um espinheiro frágil que poderia ser esmagado por um animal que passasse por cima dele. Por isso, aconselhou o rei Amazias a se gloriar da sua vitória sobre a conquista em Edom e depois ficar em casa, para não trazer desgraça para ele e para toda a nação de Judá. Amazias deveria ter ouvido o conselho do rei Jeoás, mas ele não o fez. Provocou uma luta que devia ter evitado e não considerou as consequências. Seu exército foi totalmente derrotado e Amazias foi capturado e levado como prisioneiro. Depois, o exército de Israel invadiu o reino de Judá e destruiu cerca de 200 metros das muralhas de Jerusalém, deixando a cidade vulnerável a futuros ataques. Além disso, o rei Jeoás levou tesouros do templo do Senhor e do palácio real de Jerusalém, chegando até a tomar alguns reféns, e depois voltou para Samaria. Veja que a decisão de atacar Israel foi apenas de Amazias, mas o preço pago por seu ataque insensato foi pago por todo o povo de Judá. Este fato serve como um aviso para todos os líderes, para que considerem como o peso das suas decisões afetam muitas outras pessoas além deles mesmos. Tempos depois, o rei Jeoás morreu e seu filho Jeroboão assumiu o trono em seu lugar. Com isso, Amazias ganhou sua liberdade e ainda viveu mais 15 anos. Provavelmente, ele passou a viver debaixo do ódio e do desprezo dos seus súditos. Por fim, conspiraram contra ele em Jerusalém e ele fugiu para Laques, mas enviaram homens atrás dele até lá e o mataram. Depois, o trouxeram para Jerusalém, onde ele foi sepultado. Amazias foi uma prova viva de que antes da ruína vem a soberba e o espírito orgulhoso precede a queda. Depois da sua morte, todo o povo de Judá tomou Uzias, ou Azarias, seu filho, que tinha então 16 anos de idade, e o constituíram rei em lugar de seu pai. E Uzias foi o maior rei de Judá depois de Davi.
Enquanto isso, no norte de Israel, reinava Jeroboão, também conhecido como Jeroboão II. Ele teve o reinado mais longo de todos os reis de Israel. Reinou 41 anos. Em se tratando de questões espirituais, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, pois era um rei perverso que continuou no mesmo caminho de idolatria dos seus antecessores. No entanto, ele trouxe prosperidade à nação e a livrou dos seus inimigos. Já naqueles tempos antigos, desde que tivesse comida na mesa, dinheiro no bolso e não precisasse temer os inimigos, os cidadãos, de um modo geral, não se preocupavam com o caráter de seus líderes. O tempo de prosperidade econômica, política e material para o Reino do Norte não aconteceu por mérito ou capacidade de Jeroboão II, mas por causa da grande misericórdia de Deus para com seu povo. A arqueologia confirma o poder econômico de Jeroboão II. A partir da época do seu reinado, em cidades antigas como Tirza, por exemplo, foi descoberto um bairro de casas grandes e caras e outro bairro com casas pequenas, menores do que as casas dos anos anteriores ao seu reinado. As casas maiores estão cheias de sinais de prosperidade, o que na época culminou no uso errado do poder do luxo e na opressão dos pobres. Isso foi denunciado pelos profetas daquela época, especialmente Amós, que mostrou que Israel não lidou bem com a prosperidade e sua maldade acabou atraindo para si o juízo divino. Quando Jeroboão II morreu, ele deixou para trás um reino forte, mas espiritualmente tão fraco que não resistiria por muito tempo à crescente pressão internacional. Depois da sua morte, Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Zacarias, que não é o profeta, pertencia à quarta geração da dinastia de Jeú e foi o último rei da sua descendência. Durante o reinado de Jeroboão II, os profetas Jonas, Amós e Oséias ministraram e advertiram o povo a arrepender-se e voltar-se para o Senhor, porque o julgamento divino sobre o reino do norte de Israel já estava a caminho. E amanhã nós vamos ver uma sucessão de reinados, tanto do norte de Israel como de Judá no sul. São histórias repletas de intrigas egoístas, carnificinas, decadência moral e constante rebelião contra a lei do Senhor. Lembrando que em meio a tudo isso, os profetas do Senhor não se calavam a respeito do pecado do povo. Então, eu espero você amanhã, aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!